A paz do Senhor Jesus a todos. Vou estar postando mais um testemunho que eu tenho aqui em CD. Testemunho do pastor Rivaldo, da Assembleia de Deus, da bruxaria para Cristo. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Vamos ouvir do pastor Rivaldo Ribeiro Santos, o ex-bruxo, ex-macumbeiro da magia negra. Ele nos vai contar de como começou neste caminho diabólico e as influências malignas e como devemos fugir das artimanhas de Satanás. Com 12 anos de idade, comecei realmente o meu caminho na macumbaria. Minha mãe, para saber que eu tinha certamente esses guias caboclo orixá, foi chamado certamente por meu pai por o motivo de eu não dormir durante a noite, só pelo dia que eu dormia, porque à noite eu sempre via realmente as coisas diabólicas. Naquela época nós morávamos no interior, ali não tinha luz elétrica e eu usava de candeeiro. Eu via o inimigo, chegava o demônio, chegava de noite, colocava o dedo no candeeiro e apagava o candeeiro, e toda a nossa casa ficava realmente em escuridão. E naquele momento acontecia fatos interessantes. Eu dava aquele grito extremamente muito forte. Por quê? Porque certamente, meus queridos, amados irmãos, o inimigo se manifestava realmente para mim, fazendo careta, certamente, com aqueles olhos de fogo, para me assustar, e eu ficava totalmente assombrado. E o meu pai, vendo isto, na casa no escuro, ele saía quebrando as portas do quarto para saber o que estava acontecendo, para querer me acudir. E daí não achava eu, porque certamente eu dormia no chão numa esteira velha, e ele saía quebrando tudo, trupicando pela mesa, pelas cadeiras, até que achava o fósforo para acender o candeeiro para ver o que tinha acontecido. De repente, meu pai acendia o candeeiro e ia ver, às vezes eu estava até desmaiado, no susto, assombrado daquilo que eu via, aquele demônio, certamente se manifestando para querer realmente subjugar realmente a minha alma, a minha vida, até que isso levou um ano. Meu pai já estava ficando realmente quase também doente, de tanta peleja comigo. Aí meu pai, vendo que pelo dia, certamente, eu estava dormindo, e à noite eu não tinha sono, meu pai teve que tomar uma atitude. E aí meu pai chama a minha mãe e disse assim: Valda, pega esse menino e leva mais no benzedor da cidade, vai ver o que está acontecendo com esse menino, que à noite ele não dorme. E à noite ficou para dormir. E ele está magro, amarelo, mudando realmente cada vez mais, e a gente quer saber o que está acontecendo. Que depressa minha mãe ouvindo meu pai, pega eu e leva daquele realmente, o ex-macumbeiro, e fazia mesa branca na cidade, e ele soltou lá os búzios, bateu os búzios, e chamou minha mãe e disse: olha, o teu filho, este garoto é médium de nascença. E aí minha mãe queria saber que negócio é esse médium de nascença. E o que é que eu tenho que fazer? Dizia ela para o macumbeiro: o que tem que fazer? Ele tem que se desenvolver, ele tem que começar a trabalhar para que os guias, orixá, possam chegar nele e a coisa começar realmente a melhorar para ele. Minha mãe chega e chama meu pai e conta todo realmente aquilo que escutou do macumbeiro, e disse: olha, nosso filho Rivaldo, ele precisa desenvolver, porque eu disse o seu Paulo que ele certamente é médium de nascença. Meu pai disse: então prepara aí um quartinho para ele, mas ele é uma criança, mas ele falou que ele já recebe, vamos dar um espaço para ele. Então minha mãe e meu pai aí pegaram um quarto da própria casa e começaram a dar aquele quarto para eu começar a trabalhar. Como, amado? Nunca tinha recebido orixá, não sabia como chamar os guias, mas não adianta. Quem estava por trás de mim sabia fazer tudo. De repente o guia desceu, e descendo o guia, deu a receita para minha mãe. Pediu logo uma imagem de escultura, para que minha mãe colocasse no quarto, né? E já pôs o nome ali de Corme Damião, já desceu, como eu era bem criança, adolescente, eu tinha 12 anos, aí já começou a descer espírito de criança em mim. E já começou a ganhar as crianças, brincar com as crianças, fazer toda aquela festividade, e aquilo virou realmente, né, uma festinha das crianças, mas um espírito por trás daquilo lá, do meu corpo, usando eu, e eu ali me desenvolvendo, e aí começou a fama.
Senhoras e senhores, isso é notório que eu vou falar. Aquelas moças que queriam casamento, né, e que não tinha sorte, sabendo que eu estava recebendo um espírito realmente de criança e que adivinhava as coisas, aí começaram a fazer fila no meu quarto e meu gangá começou a se encher de moçada, gente tudo jovem, crianças, pessoas realmente bem de boa aparência para consultar o meu dia. E aí eu fui crescendo, amados, naquela diligência, trabalhando e adivinhando. Aquele espírito de adivinhão começou a entrar no meu corpo e começou a acontecer coisa tremenda. Necessário é que as senhoras e os senhores passem a conhecer a história de um jovem que estava certamente sendo tomado pela mão do maligno, induzido, estava crescendo nessa força das trevas, cujo todo mundo estava ali como se estivesse me adorando. Mas Deus tem os seus planos com cada ser humano aqui na face da terra. E Deus tinha um plano comigo. Mesmo eu entrando nesse caminho, o Senhor tinha plano com este homem cujo aqui fala. O que aconteceu, amado? Eu fui crescendo ali, aí já começou aquelas senhoras, né? Pessoas realmente de uma idade mais avançada, por saber que estava eu adivinhando, né? Aí aquele espírito de realmente, de adivinho, começou entrando em mim e pedia as mãos das pessoas para ler. Eu comecei a ler a mão da pessoa, meus amados. Interessante esse negócio. Uma criança com 12 anos lendo a mão das pessoas e o povo delirava, ficava feliz, ia contando todas essas histórias. E a pessoa virava aquilo uma festa, virava uma idolatria. O pessoal começou a idolatrar em mim porque achava que eu era bonitinho e que adivinhava e falava tudo que estava acontecendo. E o povo começou a querer como fosse me adorar. E Deus do céu vendo todas essas coisas acontecendo. Ali na cidade de Capela, como eu disse, na Rua da Faísca, 1379. Ali eu morava com meus pais e a casa na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira era lotado de gente. Ali era todo o meu trabalho, eu ficava até meia-noite fazendo consulta com o povo. E eu fui crescendo no campo de Capela, ali desenvolvendo com o meu trabalho da Umbanda, né? Começando pela mesa branca e já fui entrando. De repente, aqueles espíritos de criança começa a abrir um espaço para entrar outros espíritos estranhos. É aí que a coisa aconteceu. Que agora eles pediam espaço para descer meia-noite. Meu pai falou, mas não era, ele não estava recebendo espírito de criança? E por que agora vem esses espíritos aí bravos aí descendo sobre ele, pedindo sangue? Que negócio é esse, mulher? Falava meu pai para minha mãe. Calma, calma, ele está desenvolvendo. Minha mãe não sabia de nada. Aí o espírito desce, né, fazendo aquele esturrando, fazendo aquele e pediu sangue. Pediu sangue, gente, pediu sangue. Os outros pediam vela, esse pediu sangue. E aí é onde está a história, que havia mudança, queria sangue. Mas minha mãe e meu pai não eram acostumados realmente a fazer aquele trabalho de sangue, então negou sangue. E ele ficou bravo com meu pai. Aí meu pai achou que tudo aquilo que estava fazendo era uma ilusão. Meia-noite desceu um demônio no meu corpo. E meu pai já bravo comigo, porque já queria acabar, era muita gente dentro de casa, meu pai ficou nervoso. E meu pai foi pegar eu à força. Quando ele realmente, numa escuridão, meu pai foi grudar comigo. E tinha uma foice tinha na porta da casa do meu pai. E meu pai, quando veio medir comigo realmente força, achando que eu estava realmente fingindo, o demônio tranca a rua, desceu no meu corpo, pegou aquela foice e eu fui para cortar o meu pai pelo meio. Meus amados, dá vontade de chorar aqui nesta gravação. Meu pai, aquele realmente que me gerou, agora eu realmente, olha bem, Rivaldo Ribeiro Santo, e querer matar meu próprio pai. Veja, senhoras e senhores, oh Jesus, veja o que é que o inimigo faz, meus amados. Veja bem, entrou dentro do meu corpo para matar o meu próprio pai. Quando eu ia cortar o pescoço pelo meio, Deus, pela sua misericórdia, usou da minha mãe, e minha mãe pegou a força por trás e salvou a vida do meu pai e a minha também. Porque ia acontecer o maior desastre, a maior realmente tragédia na minha própria casa. Como o demônio queria sangue, e meu pai realmente não queria dar sangue, porque achava que tudo aquilo era fingimento, ele queria decapitar o pescoço do meu pai. Gente, eu digo, isso é notório.
Mas Deus seja louvado pela sua bondade e misericórdia, que usou da minha mãe e salvou a vida minha e a vida do meu pai. Para hoje eu não ser um criminoso, eu não ser realmente uma pessoa bem homicida que tenha praticado tal coisa. Porque você sabe que o filho que mata o pai, ele não tem perdão. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, aí começa a minha história. Aí foi descoberto que eu não estava sozinho. Foi descoberto que eu tinha outros espíritos, olha bem, impuros por trás de mim, atuando realmente que queria outras coisas. Aí ele exigiu para todas as meia-noite, de sextas, em segunda, eu fazia trabalho da virada. E a coisa ficou feia. Eu já tinha, nessas alturas, já tinha comparsas meu, que aderia a esse trabalho nas encruzilhadas. Quando eu realmente fui ordenado pelo esse demônio, ele deu uma ordem realmente expectativa, que tinha que fazer agora, que eu era dele, e o povo calaram, o povo temeram, e todo o povo ficou em silêncio, e o que ele queria, ele fez a receita, e as pessoas atenderam. Então eu tinha um primo chamado Carlos, que era um comparsa, que atendia as demandas, ia levar na encruzilhada as coisas que os espíritos mandavam. Certamente ele agora ficava ali atendendo todos os meus trabalhos. E uma família, que eu quero até narrar isso para os senhores e para a senhora, uma família da minha rua, na Rua da Faísca, não gostava de macumbeiro. E o único era eu. E eu também detestava quem me chamava de macumbeiro. Eu queria que chamasse eu de médico, mas nada de macumba. Nada de macumba. Quem me chamasse de feiticeiro, eu ficava bravo. Porque eu era um moço bonito, um jovem novo, né? E eu queria namorar. E se me chamasse de feiticeiro, eu achava que era um nome meio, realmente, né, mais atrasado, e eu não aceitava esse negócio. Mas a pessoa estava certa. Eu estava dentro da macumba e não estava sabendo distinguir as coisas. Mas quem estava por trás de mim estava me levando a caminho da escuridão cada vez mais. Amados, Deus, um povo tem um dizer que Deus escreve certo por linha torta. Eu digo, Deus escreve certas por linhas corretas. Deus, pela sua vez, permitiu que eu, com a minha astúcia, possuído pelo adversário, amados, mandasse o meu comparsa mexer com pessoas que não devia mexer. Aquela família que não gostava de macumba, eu mandei acender uma vela. Eu era provocante. Vá lá, acenda a vela e diga, e se disser, diga que foi eu. Diga que foi eu. O rapaz foi lá, atendia, acendeu a vela e botou lá, meia-noite, na porta daquela mulher. Como a rua não tinha eletricidade, era tudo na escuridão, quando acendeu aquele clarão na porta, a família viu um claro na porta e achou que a porta estava pegando fogo. Não deu outro, quando abriu a porta, a vela estava lá. Estava o ponto marcado na... A mulher ficou desorientada, já chamou a rua toda a atenção, foi um alvoroço tremendo. Levantou os irmãos dela, aqueles homens fortes, um com cacete, outro com foice, e queria, quem foi, ela gritou, já sei. O único macumbeiro daqui é Rivaldo. É ele que mandou colocar essa vela. E nessas alturas, pegaram o meu comparsa e seguraram. O meu comparsa estava gritando na mão dele, dá conta do macumbeiro, você vai dar conta do macumbeiro que colocou essa vela. Você vai dar conta. Eu digo, bom, ele está em mau apuro agora, eu arrumei para a cabeça, mas eu tinha muita coragem, possuído pelo demônio, né? Turbado também. Já bati, meu pai tinha um facão, chamava lambari. Eu bati mão esse facão, aquele facão realmente muito grande. No escuridão eu saí e lá vai eu com o facão. Lá tinha uns montes de gente forte, todo mundo arrotando. Aí eu entrei no meio da escuridão, gente, no meio da escuridão. Não tinha luz elétrica. Mas eu falei, como falo ontem, eu tinha realmente 17 anos de idade nessa época. Eu digo, olha, é o seguinte, solta o rapaz que eu mandei e que eu bom marche para cima de mim. Quando eles viram, eu risquei o facão assim, na escuridão, e voou fogo, e todo mundo abriu, viu que eu estava endiabado mesmo. Eu digo, solta o rapaz e venha se ter comigo. Ninguém quis se ter comigo. Aqueles homens começaram a afinar, porque viu que eu já estava praticamente meio incorporado pelo demônio. E nisso a minha mãe, escuta minha gente, Deus é bom e mãe é mãe. Minha mãe escutou um zuzum, aquele barulho todo, meia-noite, aqueles homens realmente, aquela confusão tremenda, e ela ouviu a minha voz. Ela levanta da cama com meu pai, correndo, meu pai sai meio de calção lá, e daquele jeito, e vem correndo para salvar o filho. Porque os pais vêm nessa força. Chegou lá, eu estava realmente com o facão, eu queria cortar até o vento mesmo.
Então o vento, quanto mais gente, porque já estava bem incorporado, querendo sangue. E o demônio estava ali naquele negócio, né? Aí minha mãe deu um grito: meu filho, Rivaldo, é sua mãe que está falando. Quando falou assim, ela falou com voz de mãe, e certamente aí a coisa mudou dentro de mim. Eu senti que era a voz da minha mãe, e eu nunca quis deixar minha mãe nervosa. É isso aí, minha gente. Mãe, como eu disse, mãe é mãe, viu? E Deus é Deus. É nesta hora que minha mãe pega e me tira, certamente, para casa, para que eu venha descansar, refrescar a cabeça. E aí aquele pessoal desce na delegacia e conta uma versão traiçoeira, e muito diferente, já levanta uma leve tremendo contra a minha pessoa. E aí, realmente, ainda falaram para meu pai: seu filho vai ser preso e vai ser esmagado, porque a polícia vem buscar ele até debaixo da cama. Meu pai, sabendo que a família não era pessoas que cheiravam bem, meu pai pegou eu de madrugada mesmo. Meu pai realmente já pôs eu num transporte, já levou eu para a capital de Aracaju, e já comprou a passagem, mandou eu para São Paulo, meus amados. Foi como eu sabia. Quando foi 6 da manhã, a polícia entrou lá, 4 soldados debaixo da cama procurando eu. Disse que ia me quebrar de deixar eu moído, porque a versão que a moça contou foi outra versão estúpida, uma coisa totalmente diferente. E aquilo a justiça levou em conta, né, em peso, e queria, realmente falou que eu nunca mais ia ser homem se eles passassem a mão em mim. Mas Deus, pela sua vez, como eu disse, senhoras e senhores, quando Deus escolhe um homem, Ele é Deus. Aí aconteceu, amados, que agora o Senhor Deus tem seus planos. Esse zuzum todo aconteceu para eu chegar na grande São Paulo, nessa metrópole, aqui onde eu resido, aqui em São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo, chegou aquele médium, com todos os orixás, com todos os caboclos, né, com os exus. Então eu já estava bem alinhado, já encaminhado, sabendo lidar realmente com a mesa branca, sabendo já na Umbanda. Aí Deus, pela sua vez, deixou eu ganhar campo aqui, para depois, hoje eu gravar esse testemunho como estou gravando, para a glória de Jesus. Então aí eu comecei a chegar aqui na Parada Inglesa, onde realmente mora uma irmã minha, e ela, naquela época, nós não conhecíamos Jesus. Ela abriu um espaço na minha casa, meu pai mandou uma carta, que eu era médium, que eu recebesse, e que eu estava desenvolvendo os caboclos, os orixás. Ela abriu um espaço na sua casa. Meus queridos amados, aí chegando na grande São Paulo, eu ganhei campo no meu trabalho. Aí comecei a trabalhar para gente mais graúda, começou realmente a aparecer pessoas grandes, investigadores, pessoas realmente advogados, e foi chegando essas pessoas, realmente, olha bem, pessoas realmente bem letrados ali, e eles viram que o meu desempenho dentro da macumba era realmente para valer. Os guias falavam, e acontecia realmente que o povo gostava de saber que eu tinha um espírito de adivinhão, né, lendo a mão daquelas mulheres. Eu quero dizer para vocês, aí eu ganhei o campo em São Paulo, mais uma vez repetindo, dizendo para as senhoras e senhores que quando eu entro nesse caminho da macumba, a coisa já mudou. Aí o Satanás, que ele não perde tempo, já mudou o meu esquema para outros roteiros. Nessa época, senhoras e senhores, em Guarulhos tinha uma mata ali, onde as pessoas da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé, iam fazer trabalhos grandes. E aí me trouxeram um assunto importante. Olha, Rivaldo, é o seguinte, você é um bom médium, você trabalha muito bom. Realmente, o seu guia falou que eu tenho que levar você lá realmente na mata, virgem, para fazer um trabalho. E eu sei um local. Aí juntou os investigadores, juntou mais pessoas ali, certamente. Vamos lá, você quer ir lá conhecer esse trabalho? Aí o guia já deu uma receita. Realmente, desceu tranca-rua do meu corpo, já deu receita, pedindo tudo que tinha direito. Eles escreveram e fomos fazer o primeiro trabalho lá em Guarulhos, na Mata Virgem. Principalmente naquela época, amado, era um frio intenso. Era 2, 3 graus abaixo de zero, no monte alto, em Guarulhos. Lá vai eu. Eu tinha realmente um compasso aqui já em São Paulo, porque onde chegava eu fazia realmente, né, conhecimento. Chamava Ronaldo, saudoso Ronaldo. Ele recebia o Exu Loto. Aquele Exu dele, né? Certamente, quando dizia, eu às vezes estava assim, vendo ele trabalhar, ele pegava o frango, meus amados. Olha, isso aí eu via com os meus olhos. E o meu Deus é testemunho. O frango vivo, ele avessava como avessa uma meia. Vocês entendem uma meia, gente? Com o peito e tudo, ele virava o frango assim, puxava realmente a moela e comia realmente como um cachorro. Começava a comer da cabeça e até os pés moendo, mas que nem uma moenda. Eu vendo ele comendo.
Depois comia o copo cheio de cachaça, ele tomava cachaça e comia o copo. Era o Exu que descia nele. Comia o copo com dente, assim, o vrido. Ele fazia o trabalho dele, eu estava ali despachando, para depois receber o meu. Era assim nosso trabalho. Então nós fizemos trabalho em Guarulhos. Ali agora nós levávamos certamente frangos amados, aqueles frangos certamente, né? 7 frangos, olha bem, tudo galinha preta, ó. Coisas realmente assim, 7 velas vermelhas, 7 velas preta, 7 velas branca, sempre dos 7, né, irmão? Sempre dos 7. E ali, quem estava comigo? Não pense vocês que eu estava sozinho. Às vezes, para ir para a igreja, a gente chama uma pessoa, chama outra, as pessoas não querem. Mas nessa daí, eu não chamava, via, o pessoal via. Quando eu pensava, gente que eu nunca tinha visto, caravana de gente lá vai para me levar. Esse é um médico que trabalha bonito, o rapaz, ele faz um trabalho excelente. E aquela divulgação se estendeu ali, realmente, a Júlio Boni, né? Vocês que conhecem aqui a Júlio Boni, aqui certamente na Parada Inglesa, toda aquela jacente por ali começou a ficar famoso no meu trabalho. Deus tem seus planos. E eu crescendo ali, muita gente certamente, né, chegando a mim. Olha, dinheiro não faltava, né? Mulher também não faltava. O que eu quisesse tinha nas minhas mãos. Eu achava interessante, isso que eu acho interessante. Que chegava aquelas senhoras, aquelas bacanas, né? Aqueles magnatas, aqueles pessoal bem ajeitado. E chegava para mim quando eu estava manifestado contra a rua. Falava, senhor Tranca-Rua, é o seguinte, eu não gosto realmente do meu marido, certo? E eu quero que o senhor separe eu dele, né? E aí falava a sua lenda toda, você entende? E o que o demônio pedia, elas davam. Interessante isso, gente. O que ele pedia, elas davam. Quantos casais foi realmente separados? Quantas pessoas que se separaram? Porque, gente, eu quero dizer para vocês, Satanás veio falar comigo. E ele disse para mim, eu tive um encontro com o diabo, ele disse para mim, uma certa feita, quando Satanás chegou a mim, ele disse, olha, eu vim aqui na terra falar uma coisa para você. Ele se materializou e realmente veio falar comigo. Eu disse, o quê? Se pôs no meu caminho aquele homem forte, realmente, olha bem, aquela pessoa materializada forte, e tomou meu caminho e não deixou eu passar. Ele disse assim, o que você quer falar comigo? Ele falou, eu quero falar com você uma coisa. Eu digo, quem é você? Ele disse, o que você pensar eu sou. Quando eu pensei, Satanás, você está diante de Satanás. Aí ele deu aquela gaitada que só faltou tremer o chão. Eita Jesus. Quando ele deu aquela gaitada tremenda, eu digo, você é isso que eu pensei? Ele falou, eu sou. Aí ele se identificou para mim, diante de mim a pessoa, eu sou isso que você pensou. Eu venho te falar uma coisa, nós estamos lá quietos no inferno, não mexemos com ninguém. Mas esses cães de carne na face da terra ficam nos invocando para fazer mal ao próximo. E eu era aquela pessoa que invocava. Eu era aquela pessoa que invocava. Então ele chamou o ser humano de cão de carne. Cão de carne. Nós lemos na Bíblia que Pedro diz, agora eu quero até citar um versículo, né? Pedro diz que o cão voltou a seu vômito e a porca lavada ao mesmo esponjador. Mas isso é para a pessoa que segue a Jesus e depois volta atrás. Pedro faz essa comparação do cão voltou a seu vômito, né? E a porca lavada, você lava ela vai à sujeira. E Satanás falou para mim direto que ele chamou o povo de cão de carne. Nós estamos quietos e alguém nos invoca. E depois ele queria me levar inteirinho. Nessa época eu não conhecia evangelho. Quando ele me deu esse recado, porque o diabo, ele não quer perder, meus irmãos. Para ninguém ele quer perder. Ele só perdeu para Jesus. Aí ele quis me levar, ele sentou num quarto escuro, eu vi quando ele sentou. Ele abriu as pernas dele, pegou um funil, e ele começou a mexer naquele funil, e saiu uma fumacinha. E aquela fumacinha, ele dava aquelas gargalhadas que não faltava a tremer o chão. E eu senti uma força que me seduzia para uma escuridão extremamente grande, me puxando, e eu me recusava, segurava numa janela assim, me segurava, e aquela força, como um imã me puxando, e de repente, quando eu vi que eu já estava metade para a janela, para ir para a escuridão, caí no colo dele, eu me lembrei, com uma certa feita como criança, os crentes passou uma vez na porta da casa do meu pai, e cantou uma canção, e quando ele cantava aquela canção, eu guardei como menino, uma palavra que ele falava, porque o sangue de Jesus tem poder. E naquela hora, Deus fez eu me lembrar.
mesmo eu nas trevas, Deus ia me levar. Aí quando eu vi que eu ia sendo levado, induzido, tomado, irmãos, tomado pelo poder da força das trevas, como imã puxando ferro, eu estava sendo puxado por Satanás. Eita, Mecaia, Shundebaha, Deus, tu me closte, me cleia. Ai, se me ré. Aí eu senti aquela força me seduzindo, e ele dando risada, e aquela fumaça crescendo dentro daquele quarto escuro, e de repente, o que acontece? Uma voz me tomou de dentro para fora, e eu gritei: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu gritei assim, ele deu um papoco, quando deu um papoco, assim que uma bola, aí veio, e aquele fumaceiro com aquele fedor de enxofre, e estourou no ar. E aí eu caí lá fora, realmente, e não fui para o lugar da escuridão. Deus me livrou através de eu gritar: o sangue de Jesus tem poder. Oh, dá vontade de chorar aqui nesse estudo, porque eu passei por isso, meus amados, dá vontade de chorar, lá que o diabo ia me levar e vivo para o inferno, mas Deus não deixou, me decou. Deus não deixou, Libanebas, terra minha. Sim, Jesus, estou aqui. Então, amados, mesmo sentindo algo de Deus aqui, nesta gravação eu tenho que falar isso para todo o Brasil, porque eu vivi realmente esta hora tão difícil, e Deus, pela sua bondade, acaba me tirando das mãos de Satanás, porque eu já estava indo para a mão de Satanás. Ele queria fazer realmente lá o que, não sei o que, no inferno, levar eu em carne e osso para o inferno. Mas Jesus, eu grito, mas Jesus me livrou através do seu sangue. Quando eu gritei: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, aquilo deu um papo com estouro, parecia uma bomba, e o fedor de enxofre bradava na escuridão. E aí eu caio para o lado realmente claro, e me escapei das mãos de Satanás. Mesmo assim, queridos e amados, eu continuei realmente no caminho realmente errado, no caminho das trevas, fazendo realmente aquelas maldades cujo não podia fazer. Estava ainda possuído, mesmo assim, realmente não parei, quero deixar isso bem claro. Mas o Senhor, pela sua vez, tem os seus planos magníficos e excelentes. Eu quero também narrar isso realmente, mais uma vez eu quero falar para com todo o Brasil, que aqui, quando certamente eu estava na Parada Inglesa, Satanás ainda mais prepara outra coisa certamente para mim, mudar para o Jardim Eliane. Eu estava na Parada Inglesa, agora eu venho morar no Jardim Eliane, cujo ali perto de Talarico, ali bem, ali perto de Itaquera, ali certamente no Jardim Aricanduva, São Mateus, fiquei naquela jacente por ali. Aí sim, aí eu ganhei campo, porque aí agora comecei realmente a ter o meu gangá, ali na mesma rua, e recebendo gente de todas as classes. Quantas pessoas, irmãos, afastadas do Evangelho, que eu trabalhava com o preto velho, que ia consultar com o meu guia, porque eles estavam desviados do caminho da luz de Deus, né? Chegou uma certa senhora, certamente lá, com a perna inchada, que ia imputar a perna, não tinha remédio, e eu me lembro, e na hora que desceu o preto velho, ela mesmo contou para mim, né? Aí colocou a mão lá e curou. Eu quero dizer aos senhores também, que Satanás também cura. A Bíblia é clara, certamente. E havia realmente cura, né, dentro desse trabalho. Mas quando, certamente, a gente vai crescendo nesta área, aí o inimigo vai induzindo nós para outros caminhos. Agora, Satanás trouxe realmente outro compasso para me ajudar, um mestre de obra, homem de poder aquisitivo, e que começou a bancar as minhas andanças para o lugar que tinha que eu ir. Aí, cemitério da Vila Formosa, os senhores conhecem ali o cemitério da Vila Formosa ali. Quantas as vezes, senhoras e senhores, a partir da meia-noite, naquela época, eu e aquele mestre de obra pulava o muro daquele cemitério meia-noite para fazer macumbaria. E eu quero deixar isso bem claro para vocês que estão nos ouvindo nesta hora momental, que quando eu chegava lá dentro daquele cemitério, o cemitério da Vila Formosa é muito grande. Uma coisa que me chamou a atenção e me chamava naquela época também, mas eu não sabia distinguir, porque eu estava cego pelo tentador. O que era? Quando eu entrava naquela escuridão, mas daquele homem, eu via aqueles vultos andando no cemitério, aqueles vultos pretos andando, com aquelas capas, andando dentro do cemitério, e rigindo os dentes. Rigia ali na beira daquela sepultura ali, daquelas pessoas que tinham morrido de desastre, pessoas que tinham morrido de tiro, de faca. Aí levantava aqueles vultos ali da sepultura e ficava andando, flutuando, amado.
e rigia aqueles dentes, que coisa terrível. Coisas realmente estrondosas que dava para ouvir legitimamente. E eu não tinha medo, porque dentro de mim tinha um ser, certamente, das trevas, que me encorajava para tal coisa fazer. E ali nós deparava aquela sepultura onde ele estava certamente andando, dando sinal que aquela cova era para trabalhar. Ali era para trabalhar, e nós chegava lá, ia mexer ali realmente com os mortos, com os defuntos, com os cadáveres, fazer trabalhos pesados, acendendo vela vermelha, vela preta, e ali ficava aquelas noitadas, muitas e muitas vezes. Mas tem uma coisa também, quando nós estávamos vendo essas coisas, esses vultos andando, ringindo os dentes, olhe bem, uma coisa que me chamou a atenção, e hoje eu quero falar. Alguma sepultura, eu via aqueles seres de branco, olha bem, iluminado, guardando ali. E eu não sabia naquela época distinguir o que era. Ali, aquela voz falava, daquilo você não lá, você não pode ir lá. Lá você não pode, naquela sepultura não serve. Somente daquelas que estavam ringindo os dentes, somente daqueles que estavam realmente na escuridão, onde estavam aqueles vultos pretos lá, era que nós tínhamos que ir lá fazer o trabalho. Mas na outra não. Hoje eu sei, amado, que era a sepultura, certamente, do servo do Senhor, dos crentes que estavam ali enterrados, que ali Deus assiste a morte do seu santo, e Deus guarda os crentes, e Deus realmente tem negócio com o crente, mesmo ele sepultado, o Senhor guarda até os ossos do cristão. Então eu vi aqueles seres de branco ali naquela sepultura, certamente ficava ali guardando meu nome, não tinha força de chegar até lá. Isto quer dizer que é notório. Hoje eu posso realmente descrever e dizer que só mesmo o Senhor é Deus, para dar realmente tão proteção. Mesmo morto, o crente tem valor. Mesmo na sepultura, os ossos dele é guardado. Quanto vale o amor de Deus? Senhoras e senhores, e assim foi muitas noitadas, eu trabalhando realmente ali dentro das catatumbas, com o osso do defunto, fazendo trabalhos pesados, Shemaná, Deus tremendo. Fazendo trabalho realmente, olha bem, ali de demanda, quebra de demanda, queimando pobre ali dentro, olha bem, tomando realmente marafo, né? Ali fumando charuto, fazendo coisas realmente terríveis. Mas o Senhor do céu tinha, como eu disse, tinha plano comigo. E acontece uma coisa, nos terreiros de macumba, amados, nos terreiros de macumba, tem desafio. Ali certamente aquelas garrafas, olha bem, a garrafa realmente de pinga. Quantas cachaça eu tomava realmente 5, 6 litros de pinga por noite. Porque eu trabalhava com várias linhas. Eu recebia o marinheiro, eu recebia realmente, olha bem, tupinambá, cacique. Eu trabalhava certamente com o preto velho que gosta muito de vinho. Os senhores e a senhora sabem, quem andou nesse lugar sabe que ele gosta muito de vinho e cachaça. Eu trabalhava com, realmente, como eu disse, com um tal de marinheiro que esse bebia para valer e que tem muita cachaça dentro desse setor. Mas uma coisa eu digo para vocês, tinha desafio. Porque tem terreiro que pessoas recebem de verdade mesmo, olha bem, os espíritos. E tem pessoas que gostam de fingir para dizer também que está recebendo. E no nosso terreiro tinha negócio, certamente, de provar quem tinha guia e quem não tinha. E eu ali em São Mateus eu quero até realmente falar para os senhores e a senhora que teve um desafio muito grande. Em São Mateus, eu fui num gangá de outra pessoa, de uma mãe pequena, e lá foi fazer prova quem recebia realmente guia e quem fingia. E a prova era essa. Eu mostrava a minha prova que eu tinha guia. Como? Cartucho de pólvora, certamente colocava na minha mão, e com o próprio charuto que estava na minha boca, manifestado, claro, colocava na mão esquerda e tocava fogo e todo mundo via. Não se queimava sequer nada das minhas mãos. Aí sim, todos acreditavam que eu estava manifestado. E assim cada um tinha, realmente o senhor fazia o seu trabalho mostrando que estava manifestado e que tinha caboclo, porque tinha que mostrar. Por isso que eu tinha os seguidores. Mas eu fazia vários trabalhos, tirava roupa assim, da cintura para cima. Eu pegava 12 velas, queimava meu corpo ali com vela, mas não queimava nada. Engolia charuto inteiro, realmente comendo charuto. Mascava fumo, comia certamente. Fazia coisas terríveis. Mas uma coisa me chamou a atenção. No meu terreiro, cujo eu trabalhava, chegou um homem cujo eu não sei quem é esse homem até hoje.
muito alto, fortíssimo. Pleno domingo à tarde, me lembro como hoje, senhoras e senhores. Ele entrou e veio um comparsa correndo e falou: Rivaldo, tem um homem aí que trabalha muito na macumba. E você precisa ver o que é que ele vai fazer. Ele vai fazer um trabalho que você nunca fez. Você faz tudo, mas você quer saber se vai perder. E eu tinha ciúme, claro, né? Muitos realmente trabalham com o terreiro, tem ciúme. Assim como os pastores hoje também têm ciúme das suas ovelhas. Eu tinha ciúme também, realmente, do meu povo. Quando eu chego lá, eu digo: eu faço tudo que eu sei fazer, vamos ver o que ele vai fazer. Tem que fazer coisa que eu não faço. Quando chegou lá, eu vi aquele camarada quebrando um monte de garrafas de champanhe. Naquela época, não era garrafa de plástico, gente. Era vidro mesmo. Ele estava quebrando realmente, talvez umas 20 ou 30 dúzias de garrafa, quebrando mesmo. Encheu uma sala. E eu fazia vários trabalhos, mas eu nunca vi aquilo nem em cinema. E eu fiquei olhando aquele camarada quebrando. Quebrando, por miúdo, quebrando. Não sabia o nome daquele homem, não sabia quem era. E ele está lá quebrando, mas só que ele era muito alto, mais alto que eu. Muito forte. E eu vi quando ele arrancou o sapato dele, ele arrancou a meia dele, e aqueles vidros estavam realmente, pareciam agulhas afiadas, gente. E eu vi que aquele homem colocou aqueles realmente pés em cima daquele vidro e começou a sambar, como alguém começa a sambar em uva. O senhor já viu alguém sambando em uva? Assim eu vi. Eu fiquei assombrado com aquele negócio, perdi o povo. Eu fiquei perturbado, foi quando perdi o povo. Esse homem está fazendo coisa que nem no cinema eu vi. E ele está lá sambando. E quando ele botava o pé, parecia um elefante, moía. Parecia um pilão ali pisando no vidro e aquilo virava pó. E aquele negócio foi começando realmente a crescer. E a inveja começou a crescer em mim. E o ciúme também. E de repente eu senti um estemeleco no meu corpo. Eu comecei a tremer como uma serpente. Senti uma coisa tremendo dentro do meu corpo. De repente fui tomado pelo demônio de tranca-rua. Arranquei minha meia, arranquei meu sapato. E eu e aquele câmara, eita Deus, comecei a sambar. Sem meia e sem sapato. Naquele vidro. Nós dois pisando naquele vidro, como eu disse, como alguém fez em um. E começamos a sambar, e o povo todo com os olhos catando nós dois. O povo ficou perpleto, só olhando nós dois ali, pisando em cima daqueles vidros, quando eu disse que aqueles vidros pareciam navalhas afiadas, gente. E aquilo foi moendo, e nós pisando, incorporado. Ele com a pombagira, e eu com o tranca-rua. Aí eu digo para todo o Brasil saber, que começou a se exibir o demônio tranca-rua com o demônio pombagira. Estava travado naquela hora, eles dois se exibindo ali naquele gangá, naquele terreiro, e todo o povo ficou perplexo, todo o povo temeu, e todo o povo tremeu. Quando ele saiu do meu corpo, senhoras e senhores, nem eu quis acreditar, que eu dou cor de si, eu olho para mim, eu olho para os meus pés, eu estou em cima de um monte de areia, tudo verdinho, aquelas areias, que eram aquelas garrafas de champanhe antigas, que tinha realmente uma noite de Natal e sobrou muitas garrafas de champanhe e o povo acolheu para esse dia de festivo que eu não sabia. Eu digo, agora estou com meus pés todos cortados. Olhei para o povão com os olhos regalados em cima de mim, e o povo olhava para mim e olhava para os meus pés, e olhava para os pés dele, para ver se nós estávamos com os pés lavados de sangue. Aí eu olhei assim, eu digo, e agora? Aí eu levantei meus pés e olhei, nada, olhei um para o outro, o direito nada de sangue, não tinha sequer um corte sequer, mas eu ainda não acreditei, saí dali no meio do povo, sutilmente fui para o fundo do quintal sozinho, para eu conferir a sós, se eu estava cortado ou não, porque aquilo era incrível, não tinha jeito de um homem, um ser humano na terra, em terra animal se cortaria, e eu tinha que saber, eu digo, eu tenho que ter cortado, cortou lá o solar dos meus pés, dos meus dedos, está cortado, os do meu dedo. Quando eu chego lá, gente, eu olho direitinho, por miúdo, nada de sangue, nem sequer uma gota de sangue tinha. E o camarada mostrou os pés dele para todo mundo. E depois ele me abraçou, ele achou realmente que ele não tinha achado no Brasil inteiro ainda alguém fazer aquele trabalho. Só achou ele e eu. Pisar em cima de vidro, sem meia e sem sapato. Irmão Rivaldo, até agora o senhor contou várias façanhas do diabo. Agora nós queremos saber como foi que o senhor veio para as mãos, para os braços de Jesus, e também da sua conversão e das bênçãos. A minha conversão, irmão, tem uma história também muito bonita.
essa história certamente é interessante. Eu quero dizer para a irmã, querida, amada, que eu odiava crente. Eu tinha um ódio, pavor de crente. Onde falasse de um crente, ninguém falasse em crente comigo, porque quem estava comigo não deixava, certamente, eu chegar perto de crente. Eu tinha ódio. Mas, como eu disse, eu sempre costumo dizer, Deus é Deus. Então, naquele bairro eu tinha ganhado fama, no Jardim Eliane, na antiga Rua 21. Eu tinha ganhado fama para toda a região ali, Santa Maria, Itapeba, como eu disse, né? Aricandu, Jardim Arise, ali Vila Carrão, Itaquera, certo? Aquele jardim realmente, olha bem, Jardim Brasil, por ali tudo, eu tinha conseguido aquela fama. E tinha um pastor que eu via falar dele, cujo nome, Pastor Benedito. O pessoal chegou, eu bebendo cachaça, porque eu bebia muita cachaça, eu tinha muita amizade com certas pessoas realmente, né? Pessoas do meu caminho, das trevas também. E eu via falar, se tem um pastor ali, rapaz, que se mete a mão no povo, o povo cai por terra. Aí eu falava para o pessoal, um dia eu queria encontrar com esse pastor e eu queria ver se eu caía também. Porque eu tratava nessa altura, amada, servo de Deus, eu estava nessa altura. Eu chegava a pessoas que não tinham caboclo, chegava, botava a mão, as pessoas se incorporavam. Eu estava com legião de demônios, legião de espíritos, que o pessoal fala que é várias correntes, que fala realmente que é várias entidades, né? E eu estava com esse poderio das trevas, de colocar a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas se manifestavam. Então eu achava que eu estava um jovem muito poderoso, e a mim considerava. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, um dia prepara um encontro. Eu vou subir na antiga Rua 18, que hoje chama a cuja Rua Benária. Eu vou subir. E aí, nessa subida que eu vou, encontro com esse amado pastor, esse homem de Deus abençoado. E aquele pastor, realmente, ele olhou para mim e disse, jovem, eu quero te fazer um convite. Eu digo, qual é o convite? Ele falou, você vá na minha igreja aqui. Eu digo, o senhor é de qual igreja? Ele falou, da Rua 22. Ah, eu falei, o senhor é aquele pastorzinho, ainda diminuiu, irmão. O senhor é aquele pastorzinho da Rua 22, que chama, disse o pastor Benedito. Ele falou, sou eu mesmo. Eu digo, pastor, fazer o que na sua igreja, pastor? Eu sou um homem poderoso, pastor. O senhor diz, eu vejo dizer por aí, que o senhor coloca a mão no povo, diz que o povo cai por terra, e o senhor realmente derruba o povo. Pastor, eu sou um homem poderoso. Aí eu bati nos peitos, irmão. Eu estava cheio realmente, olha bem, de orgulho, certamente, né, de direito. Bati no peito assim, pastor, eu sou um homem poderoso. Olha, o que eu quero, eu consigo, pastor. O pessoal vai no meu gangá, eu coloco a mão e o pessoal começa a receber caboclos, orixá, e eu domino tudo, pastor. O que é que eu vou fazer lá, pastor? Eu só for no seu terreiro, uma coisa. Se eu for no seu terreiro, se eu cair lá, eu vou ser esse tal de crentinho que vocês dizem que são. Eu faço esse desafio, pastor. O pastor olhou, mediu eu de baixo para cima. Irmão, o pastor me amou. Eu vi com aqueles olhos dele de amor, começou, viu? Ele viu que estava bem realmente voltado na afogação. Ele disse, jovem, vá na minha igreja. Eu digo, domingo eu estou lá. O senhor está lá domingo? Vá domingo. Ele disse, olha, o culto é 5 horas da tarde. Eu digo, domingo eu vou. Tem uma coisa, se eu cair nessa sua igreja, eu vou ser esse tal de crente que vocês são. Então está combinado. Agora, se eu não cair, eu nunca vou ser esse tal de crente. Tá bom, jovem, vá. Mas ele falou aquilo com amor. E eu falava com egoísmo, né? Então, e ele com amor. Quando foi no domingo, eu tomei umas cachaças, ali no primeiro boteco, mandei levar um copo. Eu digo, agora eu vou lá nessa tal de igreja desse Benedito, que diz que vou mostrar para ele quem eu sou nesse bairro. Agora, irmãos, vejam, né? O desafio do macumbeiro com o pastor. Quem ganhará? A luz ou as trevas? As trevas realmente, olha bem, contra a luz. E a luz contra as trevas. Agora, desafiando o pastor, um homem consagrado, um homem preparado. E lá vai eu chegando. Quando eu cheguei no domingo, 5 horas da tarde, a igreja estava superlotada. Era o aniversário do pastor. Ele estava fazendo aniversário, um grande bolo. Estava lá preparado para aquela festa. Quando o pastor viu eu na porta, falou, gente, abre essa porta aí, separa aí que esse moço entrar, por favor. O pastor foi um sorriso que tocou lá, olha bem, abriu aquele sorriso maravilhoso. O pastor estava feliz, dizer, hoje que vai, o pastor, eu acho que ele pensou assim, hoje vai acontecer algo. E Deus tinha um plano naquela tarde. Aí quando eu cheguei na igreja,
Aí já fui para frente, o pastor mandou preparar uma cadeira para mim. Aí chamou os obreiros. Aí já tinha um pandeiro, eu era do mundão. Eu digo, posso bater esse pandeiro? Ele falou, pode bater, fica à vontade, meu jovem, fica à vontade. Aí eu começou a cantar comigo, eu comecei a soltar o pandeiro para frente. E eu comecei ali dançando, né, naquela coisa toda, né, nada, estava sentindo nada ali, só batendo o pandeiro. De repente, quando cantou aquele escorinho todo, eu me sentindo diferente e tal, aí o pastor desceu do púlpito e disse assim, você aceita a oração, meu jovem, que você falou? Falei, pastor, eu vim aqui para isto. Eu não falei para o senhor que eu vim aqui para isto? Aí eu vi que o pastor chamou 20 homens. Já vi aqueles homens todos me cercaram. Eu digo, peraí, eu vim aqui para vocês orar para mim ou vocês querem brigar comigo? Aqueles massa de homem, aqueles pernambucanos, alagoanos, tudo moço forte, né? Me juntou assim, mas ele já sabia o que ia acontecer. Eu digo, olha, se vocês querem briga, nós aqui tem. É vocês quem sabem. Eu não tinha medo de ninguém, gente. Eu não tinha medo de ninguém. Eu vivia no meio das tavernas, no meio de gente realmente briguento, ali nos bar, eu via nego realmente o cacete comer sangue, cachorro beber sangue, eu era acostumado a lidar com sangue, eu ia ter medo. Mas Deus é Deus, amor. Naquele momento, quando o pastor chegou e disse, você aceita uma oração? Eu digo, aceito, eu vim aqui para isso. Ele levantou a mão. Adivinha o que aconteceu quando ele foi levantar a mão? Antes de colocar a mão na minha cabeça, eu comecei a me tremer que nem um boi. Estou me tremendo. O demônio já não foi aguentando preso. E eu estou me tremendo. Quando pensa que não, o demônio tranca a rua e incorporou no meu corpo. E ali começou um tendel, minha gente. Ali nós começamos a quebrar tudo, entende? Começou a quebrar tudo. A igreja estava cheia de crianças, que era uma festa de aniversário. Ali começou a quebrar banco pelo meio. O demônio incorporou no meu corpo, certamente. E eu comecei a pegar aqueles bancos de madeira, botar assim no joelho, estourar pelo meio com a força de um leão. E aqueles homens que grudaram em mim, cobriram 20 homens sobre mim. Eu levantei com todo mundo ali, joguei todo mundo para fora. E os homens tentaram, ninguém começou a segurar. E tinha um diácono carnudo. Sempre tem o carnudo, né, irmão? Sempre teve e sempre tem o carnudo. Que a Bíblia fala do João. Esse é meu vizinho, esse é rival, ele está cheio de cachaça, pastor. Pode deixar, que eu vou pegar ele sozinho. O pastor falou, irmão Antônio, não pega o pastor Rivaldo, o Rivaldo está incorporado com o demônio. Que eu conheço ele bêbado. Ele está vindo no bar bebendo cachaça, ele está bêbado. Vocês estão com medo do quê? O cara está bêbado. Irmão, esse homem está com demônios. Ele foi lá, irmão, quando ele foi me pegar, o demônio me pegou ele, incorporado em mim. Olha, o pastor Rivaldo é magrinho. Eu sou um homem magrinho. Mas quem estava comigo naquela hora era uma legião de demônios. E o cabra carnudo estava não sabendo distinguir a situação. E de repente, ele veio que nem uma ovelhinha para ser morto pelo lobo. Quando ele veio para cima de mim, o demônio incorporado no meu tranca-rua pegou ele pelo meio. Vocês conhecem a história da sucuri quando pega um boi? Mesma coisa. Foi estralando osso por osso. As pessoas escutou. Aquela força do demônio começou a estralar o joelho dele, pegou e foi quebrando as costelas dele. Quando o pastor viu que ia quebrar a costela dele, ia quebrar a espinha, ele gritou, pastor, me acuda que eu estou morrendo. O pastor veio lá, colocou a mão na minha cabeça e diga o que aconteceu. Eu caí por terra. Só respeitava o pastor, porque ele estava consagrado. O pastor se preparou, meus amados. Ele sabia que ia uma legião de demônio ali desafiar ele. Ele sabia que estava comigo era uma legião de demônio. Então o pastor não foi bobo. Ele se preparou em jejum e oração. Aqueles homens não aguentavam o peso do demônio, mas ele foi lá. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, o demônio caiu lá e eu ficava me tremendo como uma serpente. E ali o pastor realmente falava tudo com o demônio. E aquele moço todo machucado, gritando, estou quebrado, estou quebrado, estou quebrado. O pastor disse, eu não te avisei? Eu não te avisei que você não fosse mexer com esse moço? Esse moço, realmente, você sabe que ele é feiticeiro? Esse moço tem demônio? E por que você foi pegar? Ah, mas pastor, mas ele é meu vizinho, ele bebe cachaça e tal. Então agora, realmente, espera aí que eu vou cuidar dele para depois cuidar de você. Aí o pastor foi lá para expulsar meu demônio, expulsou o demônio. Quando eu vou sair de fora, o pastor tinha naquela época um portão de ferro, irmão. Portão de ferro de lança, ferro maciço. Isso que chamou a atenção de todo o bairro. Aquele portão certamente era grande. Após, na hora que eu vou saindo, o demônio entrou no meu corpo, pegou na ponta da lança, pegou embaixo da outra e entortou aquele portão com todos aqueles ferros. Parecia, vocês já viram um birimbau, minha gente? Ele deixou, eu vi com os olhos que Deus me deu, que a terra vai comer. 5 anos ele deixou aquilo lá para provar para todo mundo que é um demônio no corpo do ser humano.
Ele falou, eu tenho dinheiro, eu não tiro, eu não troco esse demônio, para mostrar a conversão deste moço aqui, quando eu me converti. Aí certamente ele deixou lá, aquilo torto, fechava como a minha quando um birimbau, torto, daquele mesmo jeito. Que é isso? Quem ia novato, ia visitar a igreja dele? Um moço. Mas pastor, precisava que nem 10 homens faziam isso, um sozinho fez. E pegou todo aquilo lá. E uma árvore que ele tinha, mais ou menos de 6 a 7 anos, que botava muitas flores para poder realmente ele usar na igreja. Aquela árvore muito grossa, irmãos. E ele disse, e eu digo porque depois eu vi o buraco, o demônio no meu corpo, naquele dia causou um desastre. Ele falou, uma coisa que eu mais amava tirando da minha alma e do rebanho, era aquele pé de árvore. Era aquele pé de flor, muito grosso. Se botasse 10 homens ou 20 homens, não conseguia arrancar. 20 homens não conseguia. Eu fui lá, peguei ali, ele falou que nem uma máquina. Peguei aquela árvore, joguei no meio da rua, interrompi até o trânsito, incorporado por demônio. Senhoras e senhores, não estou falando aqui abobrinha, não estou falando aqui mentira, eu estou falando diante do Deus eterno que é testemunha, que todo Jardim Eliane, quem está lá vivo até hoje, sabe muito bem, que a minha convenção foi notória, ali para a glória de Deus. Isso eu já estou falando, já em caminho da minha convenção, que eu desafiei o pastor, e nesta hora entrou uma guerra da luz com as trevas. Deus brigando pela minha alma, Satanás brigando pela minha alma, os demônios dos infernos entrou no meu corpo e começou aquela guerra toda para expulsar os crentes, para botar, a intimidar os crentes realmente se afrouxarem e não lutar a favor da minha alma. E daí, irmão, quantos dias a mais levou, quanto tempo a mais levou para que o senhor se tornasse um crente e viesse ser batizado? Minha querida, que maravilha. Naquele dia, certamente, o pastor me adotou espiritualmente falando, senhoras e senhores, e convocou toda a igreja. Quando todo mundo viu aquilo, que os crentes correram para ir embora, a maioria, tudo correndo com medo, que nunca viu uma coisa daquela. Já tinha acontecido muitos demônios sendo expelidos naquela igreja, mas como dessa natureza, eles não tinham visto ainda, porque ele estava lidando era com um pai de terreiro, tirando a casta de demônio, que não queria perder meu corpo, não queria perder minha alma, não queria perder o ninho. Então naquele momento, o pastor chama a toda a igreja, certamente, de hoje por diante, vocês todos vão consagrar a favor desse jovem. Porque esse jovem, quando Deus libertar ele, ele vai ser como se fosse um segundo São Paulo na face da terra, porque ele tem muita coragem. E nós precisamos dele nesse ministério. E nós vamos trabalhar em cima. 3 meses a igreja começaram a jejuar e orar por mim. 3 meses. Mas aí, quero deixar isso bem claro, irmãos. Aí foi onde surge o suspense. Aí minha imaginação se abriu como se abre um livro. Deus abriu minha faculdade. E Deus mostrou para mim que agora eu estava esclarecido, que eu não tinha espírito de luz, como eles falavam, que estava de uma vela para dizer que era espírito de luz, clarear ele. Agora Deus mostrava que eu estava realmente na mão de Satanás. Deus mostrava para mim mesmo. Aí o meu subconsciente e o meu consciente estão falando, você está endemoniado. Aí eu digo, realmente eu tomei uma dianteira. O pastor fez o apelo naquela noite, eu não aceitei Jesus. Eu fui um mentiroso, por isso diz a Bíblia, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. O pastor agiu com a sua palavra, fez certinho, mas eu menti, porque eu tinha o espírito da mentira que atuava no meu corpo. No outro domingo, eu estava bebendo cachaça no bar, eu digo, naquela igreja eu vou mais. O demônio colocou na minha cabeça que eu não fosse mais. E o pastor ficou debaixo de oração. Amado, ore pelas pessoas que estão realmente lá nas trevas, que estão recebendo o caboclo, estão recebendo os espíritos impuros. Foi assim que fizeram comigo. Oh, Jesus. Aí o pastor viu que eu não fui mais, passou uma semana, olhe bem, e nada deu ir. O pastor plantou o joelho nos pés de Jesus, com toda a igreja, Jesus traga ele. Eu estou bebendo um conhaque, um copo cheio, e alguém falou assim, ô major, me chamaram de major, meus colegas, você não vai mais para a igreja? Que aquela igreja, eu quero saber de coisas. Aí falei umas coisas bravas com os crentes, né? E quando eu estou bebendo, de repente eu vi uma mão poderosa que pegou da minha cabeça até perto dos meus pés, uma mão grande, e me arrancou do bar. E me puxou assim aquela mão poderosa e saiu me levando como um trator leva uma tora de pau e funciona. E eu não tinha explicação para dar para os meus colegas, que eu falei que não ia mais, e aquela mão, naquele momento, saiu um domingo à tarde, às 5 da tarde, me leva lá para a igreja. E eu emburrado como um touro, emburrado. Cheguei na igreja emburrado. Cheguei com ódio. Quando eu olhei para o pastor, me deu vontade de esganar ele, como um leão querendo comer a sua presa, irmão. Quando eu olhei para o púlpito, o pastor está lá com o rosto brilhando, eu dei um ódio tão grande.
Aí o demônio me pegou e eu pulei em cima do pastor. Quando eu pulei, aí o pastor falou assim: eu sabia, Satanás, você estava aí e Jesus trouxe o moço. E aí agora foi uma luta, outra luta intensa. Aí agora os crentes já criaram mais coragem, todo mundo já tinha jejuado por mim, todo mundo já tinha orado, aí juntou um monte de gente e agora começou a me segurar para eu não me machucar, para o diabo não me matar. Naquela noite, começou das 5 até as 7 da noite, o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus. Foi daí que eu aceitei Jesus, irmão. Foi daí que eu aceitei Jesus. Aí brota de mim realmente uma fé sobrenatural. Aí brota um anseio, um desejo. Eu comecei chorando. Eu estava com 6 dias que eu não comia, só bebia cachaça. E o diabo já tinha me preparado para eu me matar naquela plena tarde. Quando o diabo disse: pule desse carro. Quando eu fui pular no carro, antes de chegar na igreja, por isso que Deus me levou. Pule desse carro. Aí Deus falou assim, uma voz suave do outro lado falou: meu servo, não faça isso. Quando disse assim, o carro passou. E eu escapei da morte. Eu ia pular num Opala amarelo. Realmente o diabo se mata aí, que para você não ter mais jeito, porque o diabo agora viu que eu estava chegando na igreja e ele queria tomar minha alma a qualquer preço. Cuidado com a sua alma. Sua alma é preciosa. Cuidado, mulher. Cuidado, moça, senhoras e senhores. A sua alma é certamente livre do amante desejado, é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro amante da sua alma. É o noivo que quer essa noiva. Você realmente é preciosa, precioso. Eu era precioso e não sabia. Satanás não deixava eu conhecer essas coisas. Aí quando ele realmente deu esse golpe para eu me atirar no carro, Deus pela sua vez fala com aquela voz suave no meu ouvido: não faça isso, meu senhor. Porque certamente o ex-macumbeiro agora aceitando Jesus como Salvador. Que coisa linda, maravilhosa. Porque toda aquela jacente realmente sabia que eu era o espírita, o moço que mexia com essas coisas. Agora, certamente o vice-versa, né? Aceitando Jesus, uma nova criatura. E aí Deus, pela sua bondade, escuta bem, me traz uma revelação. O Senhor Deus me pega aí, irmãos amados, e me leva no areal. Eu pude ver, para a glória de Deus e vergonha do diabo, Deus me mostrou, numa praia muito grande, uma multidão incontável, um povo vestido de veste branca, e eu estava ali certamente no meio deles, e Deus mostrava para mim, olha bem, no quadro do velho homem e também no quadro do novo homem. Escute-me bem, aquele céu bonito, sem nada, sem nenhuma nuvem. Eu olhava e aquela multidão falava: o povo, vai ter festa aí? Vai ter festa aí? Ninguém me respondia nada. Todo mundo só com os olhos fitos para os céus, esperando alguma coisa lá de cima, né? E eu não sabia o que ia acontecer. E de repente eu estou perguntando para um para outro e ninguém me respondia nada. Aí do céu dá um estrundo muito grande. Eu escuto como um trovão muito forte. Ali o céu abre e se rasga pelo meio. Deus me mostrou isso. Eu posso falar para todo o Brasil, para a glória de Deus e vergonha do diabo. Então abre-se os céus e desce aquele ser todo entronizado. Ele vem descendo no trono de glória, um esplendor mais que o sol, irmãos amados, brilhando sobre toda a terra. Lá vem descendo, aquele rosto realmente, olha bem, uma luz forte, e ele descendo, e eu comecei a ficar desesperado, porque realmente o homem não está preparado ainda. Ele se desespera numa hora dessa, e eu disse: esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus. Ele é meu grito de alerta, uma multidão. Esse é Jesus e eu vou ficar. Esse é Jesus e eu vou ficar. Porque eu ainda não tinha me batizado. Eu não tinha passado pelas águas. Isso é interessante eu contar para você, minha senhora, meu moço, meu rapaz, meu amigo, meu pastor, meu missionário, meu bispo. Olha bem, você que diz que é de Deus, prepara para esta hora momental, porque a multidão estava com os olhos fitos. Bacaia. Monte manabastou me crê. Churundi me conteleva, diz homem meu. Ai, Jesus, Jesus aí vem descendo aquele esplendor, aquela glória, como eu disse, aquela luz, certamente, em uma nuvem, irmão. Ele vinha entronizado numa nuvem, e ele para em certa altura, olha, em mais de que 1000 metros de altura, ele para no espaço sideral, ele está parado, aí ele para e começa a ir agora falar com a terra. Aquela praia estava realmente branca de gente, tudo de veste branca, a multidão incontável que jamais a terra viu, a não ser naquele dia. Eu pude ver, eu posso descrever
escrever para a glória de Deus. E como eu digo, vergonha para o diabo, porque você vai se preparar através de ouvir isto. Quem está falando aqui é o pastor Rivaldo Ribeiro Santo, porque Jesus me mostrou, e eu tenho que falar para toda a igreja: se alerta, 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 igreja. Jesus me revelou a sua vinda pela grandeza do seu amor e a sua bondade e misericórdia. Aí ele começa a falar com as nações que ele assistia. Oh, alabaste. Ele começa a falar em outras línguas, e você sabe, eu não tive uma cultura suficiente para nascer na roça, e eu não entendi aquela língua, e ele foi falando com as nações, e todo mundo com os olhos fitos, e o meu desespero, eu gritava, eu desesperava: esse é Jesus, eu vou ficar, esse é Jesus, eu vou ficar. E a hora momental, irmão, daquela hora não tem jeito mais de preparamento. Mas quando você é escolhido, quando você é separado, quando você é eleita de Deus, eleito de Deus, note bem. Chudu me kundekoia, rendi me kosote, ishete kaiteha, rendizo me chete kodemo shududi. O Espírito de Deus está aqui comigo, Necaia, nesse estúdio. Shante Barra, porque eu estou falando a verdade para este mundo, Shede, que Deus, pela sua vez, me mostrou e me revelou, por divina revelação. Então o Senhor estava falando com toda a terra, o esplendor, a terra tremia, irmãos, parecia realmente que tinha milhões de aparelhos sonoros, todas as nações ouviam, o tremor era grande e ninguém sequer dava um pio. Todo mundo alertado, escutando a sua viva voz. E eu nada entendia, porque não era hora de eu entender. Não era hora de eu entender. A agonia estava em mim, o desespero. E a minha alma estava realmente querendo guarida. Eu corria para um lado, eu corria para outro, chegava para uma multidão: é Jesus! Ninguém queria saber da minha voz. A minha voz realmente não resolvia nada. Era a voz do Ser Supremo que estava abrangindo a terra. Era aquela voz, é a voz de Jesus que você precisa ouvir na tua igreja. Está ouvindo a voz de Jesus? Se não está, busque Jesus, ou então saia dela, porque a igreja que não tem a voz de Jesus não é de Jesus Cristo. Onde está Jesus, tem a sua voz. E o Espírito de Deus manda falar para você: busca Deus, Shodoboho. Busca Deus, declara a igreja amada, porque está na Kutekei, perto da Bastu, desta hora. Sim, e ainda para prosseguir falando a minha fala, que o Espírito de Deus me mostrava, olhe bem, naquele arrebatamento, aí agora ele faz eu entender. Porque um homem realmente ensina analfabeto, que nem eu, criado na roça, sem cultura, sem realmente, olha bem, sem uma faculdade, não tinha teologia. Como eu entender a linguagem tão forte? Eles falavam em vários idiomas, porque ali tinha povo de todos os países, todas as nações e línguas, estava ali. Olha bem, o lugar era inumeroso, irmão, como a areia do mar. Estava numa praia, só via povos, nações, multidões, numa veste só, todos de vestes brancas, para a glória de Deus. Aí ele diz agora: aí o Senhor abre a minha faculdade, aí o Senhor me dá a linguagem do entendimento, fala na nossa língua. Jesus fala na nossa língua. Hoje é o dia que eu vim buscar o meu rebanho. Quem creu e foi batizado será salvo, e quem não creu será condenado. As últimas palavras que ele falou foi essa. Do mesmo jeito que ele veio, igreja amada de Jesus, igreja morena de Deus, do mesmo jeito que ele veio, ele subiu. É como hoje eu disse, esse mesmo Galileu que veio realmente, olha bem, subiu um dia virá, e ele subiu daquele jeito, no esplendor, na glória. E eu vi realmente quando aquele desespero estava em minha alma, de repente, amados, para a glória de Deus, aparece uma mulher flutuando, em todas as vestes, ela viste seus vestuários, era de azul, um azul celeste da cor do céu. Deus, pela sua bondade, manda esta mulher. Hoje eu sei que esta mulher amada é a igreja de Jesus Cristo. Esta mulher é a igreja de Jesus. Esta igreja que fala em Apocalipse. Eu estou tomado pelo poder divino. Oh Jesus, eita Deus eterno, Deus quer que eu narre este testemunho para a glória dele. E eu desesperado correndo para lá e para cá com uma lançadeira.
E eu vou passando, gritando, esse é Jesus, eu vou ficar. A mulher ouviu a minha voz. A mulher para no ar. Ela não estava pisando na terra não, irmãos. Ela estava por cima da cabeça do povo. Lá vem ela, serenamente, como tivesse em câmera lenta. Ela veio agora. E perto de mim ela para. Quando ela para, ela solta aqueles cabelos dela que vem batendo na perna. Não corte seus cabelos, serva de Deus. Aquela mulher, Shadabastebecô, que o Espírito de Deus me mostrava, ela não tinha cabelo cortado, era o cabelo comprido, entre as pernas, o cabelo que eu pude ver toda a minha vida, nunca vi um cabelo daquele, o mais bonito até hoje, eu creio que não tem igual, o Xandebô. Para a glória de Jesus Cristo, eu estou falando isto. Creia você, não creia, acredite ou não acredite, é problema seu. Eu tenho que fazer isto e narrar isto, porque é para a glória de Jesus Cristo. O Senhor que preparou esta hora momental de falar para você ouvir, que ouça o que deixe de ouvir. Então aquela mulher falou com uma voz tão suave, uma voz tão meiga, amada, uma voz tão magnífica, e disse assim, ela se envergou um pouco, seus cabelos se abriam assim realmente. E ela disse bem suavemente, escute bem, amada, dai minha mão, dai minha mão, falou 3 vezes, pega na minha mão, porque você também é um dos nossos. É isso que me alegra, eu nunca esqueço dessa revelação. Você também é um do nosso, irmão. Você é uma das nossas, irmão. Você é de Jesus. Eu já profetizei da sua vida. Não te conheço, nunca te vi. Mas eu digo em nome do Pai. Eu digo em nome do Filho e do Espírito Santo. Você é de Jesus. Satanás diz não. Eu digo sim. Satanás diz não. Eu digo sim. Você é de Jesus, varão. Mesmo que você tropeçou, caiu, você é. Porque você é escolhido. A mulher disse, você é um dos nossos. Dai minha mão. Eu aí com muito sacrifício a salvação é tomada a força, como escreveu João. Eu me esforcei, e quando eu topei na ponta dos dedos daquela mulher, a minha mão grudou com ela, e eu vi a areia fugir dos meus pés. E de repente a mulher sai puxando eu. Era Jesus na frente, entrando na grandeza da sua glória. E aquela mulher me puxando, irmão, para a glória de Jesus. Eu estou falando aqui diante do Pai, eu estou falando diante do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o homem não pode mentir, irmão. Eu estou falando, você acredita se quiser, mas eu estou falando diante dessa trindade divina. Deus me mostrou, e até quando uma nuvem me fechou no céu, quando a nuvem me fechou do céu, eu acordei numa esteira velha, uma noite de frio, todo lavado de lágrima, meu rosto cheio de, olha bem, de lágrima, parecia que eu tinha tomado uma sua, chorando como uma criança chora pelo seio da mãe, para ser amamentada. Eu estava chorando, a graça de Deus me dominando, me manifestou na minha vida. Isso realmente tem muito tempo, e Deus preparou hoje para você ouvir. Deus preparou esta hora para você ouvir. Deus preparou esse momento para você se converter. Minha irmã, não duvide, Jesus manda falar para você, tu também é escolhida desde o ventre. Meu irmão, você também é escolhido desde o ventre. Satanás tem traçado coisa com você, mas o Senhor manda dizer para você que está na feitiçaria, que está na magia negra, que está na macumbaria. Você que está aí nas montanhas, no escondido, olha, vem fazer macumba para o teu marido, ou para o teu vizinho, ou para quem quer que seja. Jesus manda eu falar para você agora, arrependa-te, porque tu também é uma escolhida. Tu também, como o pastor Rivaldo não sabia, e Deus pela sua bondade e misericórdia me deu esse arrebatamento e me mostrou realmente como é a vinda de Jesus Cristo. A vinda dele é com grande poder e grande glória, como descreve a Sagradas Escrituras, e você não tem dúvida. Então por isso, esse é o meu testemunho. Tem muitas coisas mais ainda para mais, não vai caber nesta gravação. Esperamos se Deus preparar outra, mas que você salve tu e salve a tua casa. Vai atrás de Jesus Cristo, não importa a igreja que tu és. Esta é a minha palavra. Quero deixar uma oração aqui, para a glória de Deus, agradecendo por tudo, para você aproveitar. Senhor Deus das nações, Senhor Deus do Pai amado, dos santos profetas, o Senhor Jesus, dos santos apóstolos também. Nesta hora, Senhor, encerrando o meu testemunho, eu só tenho a dizer, meu Deus eterno, na minha humilde oração e pela sua grandeza de bondade e teu amor fraterno, Senhor, que esta gravação possa abranger, ó Pai amado, nações, estados, Pai amado, ó seus chacras, fazenda, Senhor Deus, que possa também entrar nas favelas e as pessoas começar a saber que eles têm valor diante de Deus, que muitos se dão por perdido, muitos se dão por vencido, mas o Senhor manda nós amar as almas.
O Senhor sabe que eu fiz muito trabalho em favela. O Senhor sabe que eu fiz trabalho, Senhor, pregando nos trem, meu Deus, anunciando. O Senhor sabe, Senhor, que o condutor do trem disse que ia me jogar do trem para fora. O Senhor já me livrou de serpente, de cano de revólver. Senhor, livre este homem, livre esta mulher das mãos de Satanás, meu Deus. A minha oração seja, Senhor, Pai amado, ó Pai amado, para fortalecer esta mulher, arrancar ela da macumba, arrancar ele da macumba. Senhor, ajudar esse pastor que está fraco, ser mais forte, acreditar, ó Pai amado, ajudar essa irmã nas suas andâncias, fazer aquilo que é da sua vontade. Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa para essa gravadora também. Abençoa, Pai amado, todos que estão me ajudando. Abençoa aqueles que vão me ajudar. Senhor, abençoa aqueles que vão acreditar nesse testemunho e aqueles também que não for acreditar. Tenha compaixão, Senhor, dessas almas. Você sabe que Satanás não quer que as pessoas acreditem, mas o Senhor é o Deus das nações, é o Deus do céu, da terra e do mar. Por isso, Senhor, rendo graça a Deus do Senhor Jesus e quero te agradecer de toda a minha alma, de todo o meu coração. Pai, abençoa também o meu ministério, abençoa todos os ministérios do Brasil, os pastores, missionários, presbíteros, diáconos e evangelistas, e a todo o Senhor que prega as boas novas do teu santo evangelho. Jesus, muito obrigado por aqueles que oraram por mim. Muito obrigado, Jesus amado. Abençoa aqueles que orarem, aqueles que me abençoarem e aqueles, Pai amado, que maldizem a meu respeito. Tenha compaixão dele e o salve. Obrigado, Jesus, por tudo, e eu te agradeço, Senhor. E também, Pai amado, faz uma obra aqui, Pai amado, no nosso, Pai amado, dessa gravadora, e que seja tudo para a glória de Deus. Obrigado, Jesus, eu te amo, eu te adoro, para sempre, amém. Ouvinte, muito obrigado, Deus abençoe, e o pastor Rivaldo, mais uma vez, fica grato de você ouvir esse testemunho e passar para muitas pessoas de mão em mão, mostrando que Deus está realmente, olha bem, ainda tomando conta da terra e tem muitas almas para salvar e você é escolhido. Deus abençoe e as suas orações, ao meu favor, você sabe de onde eu vim da macumba, né? Será indispensável. Fico muito grato você ser uma coluna, a meu favor, me ajudar eu sair pelas igrejas narrando meu testemunho. Suas orações vão me dar força como uma alavanca, né? Seja uma coluna de Deus, me ajude a ganhar alma. Mesmo que eu não te conheça, mas no dia na glória se encontramos. E você vai ter realmente pedrinha na sua coroa. Deus abençoe, obrigado, e a paz do Senhor esteja com todos, e um abraço para todos vocês, em nome da pessoa bendita de Jesus, e um beijo no coração desse pastor que te ama em Cristo Jesus. Amém.